Olá, profissional da saúde, em específico da saúde mental. Fica até o final que eu vou te mostrar uma das melhores plataformas de atendimento online na nossa área. Para quem não me conhece, meu nome é Karim Mosena, sou acadêmica em biomedicina, CEO do projeto ONP Medicina Preventiva e Saúde Mental. Eu também sou mestre em psicanálise e tenho lato sensu, especialização em psicanálise e psicologia. Ministro aulas para uma extensa comunidade psicanalítica aqui no Brasil e também internacional. E dentro dessa ministração de aulas, eu venho há mais de 3 anos defendendo uma reforma na história da ciência e no que concerne a interpretação de Sigmund Freud na tratativa do atendimento em saúde mental. O projeto ONP, ele nasce dessa base, tá? E hoje eu vou ter a oportunidade de mostrar para você uma plataforma de atendimento online que é uma experiência de mais de 2.852 atendimentos em saúde mental, onde o paciente é distribuído dentro desse atendimento em saúde mental a outras especialidades da saúde, através da prática da medicina integrativa e medicina preventiva. Aqui está a central onppreventivamed.com, do nosso projeto, que já atua há mais de 3 anos no mercado, atendendo pacientes nacionalmente e internacionalmente. Nós temos dentro do sistema do atendimento alguns setores como a gestão autônoma de medicamentos, o GAN, a especialização de distribuição e atendimento clínico, em que envolve análises neuropsicanalíticas e psicanalíticas, o ABS, que são as análises biofísicas suplementares, que envolvem termos de análises biomédicas para o entendimento mais amplo na saúde mental das necessidades desse paciente, uma vez que Freud, como neurologista e médico, ele solicita, sim, uma análise mais completa do sistema nervoso. Ele não é só o sistema nervoso central, mas também o periférico. E o PISEM, que é o sistema de perícias em saúde e estratégias multidisciplinares. O ABS e o PISEM hoje no projeto, como vocês vão ver, são 2 setores que estão atuando praticamente de forma diretiva com a epidemiologia, tá? Eu vou estar explicando isso mais à frente. Mas uma vez você aderindo à plataforma, você vai ter a oportunidade de estar também se envolvendo com todas essas terminologias e toda essa ação em saúde. Bom, vamos lá? Agora eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Essa plataforma, ela foi construída com mais de 3 anos de experiência em atendimento online na saúde mental. Ela é tanto para o terapeuta, como para o psicanalista e também para o psicólogo. Ela serve também para profissionais ortomoleculares que atuam em saúde de uma forma geral, em específico na saúde mental, tá? Quando você adere à plataforma, que tem um pagamento mensal, você tem aqui a oportunidade de oferecer ao seu paciente o portal do paciente, tá? Então, todo paciente cadastrado dentro da plataforma, ele vai ter o acesso ao portal do paciente. Bom, dentro do portal do paciente, ele tem a oportunidade de se comunicar com o terapeuta, de ver comunicados mais gerais, de ver a própria agenda, tá bem interessante. Além disso, você tem a oportunidade de ter a sua clínica online muito bem organizada na central ONP, na sua plataforma online de atendimento. Para entrar na plataforma, você precisa de um e-mail da instituição central ONP, tá? Entrando então na plataforma, você vai ter aqui algumas categorias que são determinadas por nossa análise em saúde mental. Por exemplo, para você ter acesso, para você ter realmente uma atuação dentro da plataforma, você vai ter que apresentar os seus certificados técnicos. Você pode entrar como estudante júnior,
para ter experiências admissionais de pacientes, né? Algumas experiências de preenchimento de formulário, anamnese, entre outras questões, já criando aí um estado supervisionado que você vai precisar ter em algum momento para apresentar na sua conclusão de curso. Você pode entrar como analista, e o analista dentro da Central ONP, do projeto ONP, ele é o terapeuta, que não é psicanalista, tá? Você pode entrar como especialista, que aí, no caso, é a categoria de psicanalistas, psicólogos dentro do projeto. Você pode entrar como especialista sênior, mas como especialista sênior, você só vai entrar se fizer os nossos cursos, que vão ter vários cursos gratuitos dentro da plataforma da sua clínica online, de especialização em certas áreas propostas e aliadas de forma intrínseca às leis da saúde, né, como um todo, e o ato médico. Então, para ser o especialista sênior, você vai poder emitir pareceres, você vai poder encaminhar para médicos, né? Tendo as certificações, você tem essa possibilidade dentro da Central ONP, né? Então, você vai precisar fazer cursos, vai precisar ser certificado e vai ser analisado rigorosamente em provas e trabalhos para estar nesse lugar, tá? E o perito sênior, que é o administrativo, né, geral do projeto. Vou entrar aqui no perito sênior. Para entrar, você precisa colocar a sua senha. E uma vez entrando, você está aqui na dashboard da sua clínica online. Bom, dentro da dashboard, ela está realmente organizada para um atendimento online efetivo. Vamos então mergulhar nesse universo para você entender o que você vai ter para poder atender os seus pacientes com a plataforma. Bom, aqui vocês podem ver que nós temos notas e anotações, a próxima sessão, interconsultas, e tá vendo que tá em vermelhinho aqui as interconsultas, central de pareceres, a quantidade de pacientes que você tem cadastrado, busca inteligente, central de pacientes, agendamentos e consultas e muito mais. Aqui você tem também a sua agenda de atendimento do dia. Vamos lá, então, primeiro, em notas e anotações. Esse setor, ele foi criado para que você anote aquilo que você deixou de um atendimento a outro relacionado ao seu paciente ou relacionado às atividades que você precisa fazer dentro do seu atendimento clínico no dia, né? E na semana ou no mês. Então, uma vez você tendo ali aquela pendência e tendo que sair de um atendimento a outro, basta você inserir uma nota, né, que ela fica gravada dentro da sua plataforma e no outro dia, né, com o tempo hábil, você pode, então, ajustar essas tarefas, né, por exemplo, no final do dia, seja como for. Então, por exemplo, né, reagendar paciente X e preencher o formulário 02NC de não comparecimento, que ele é obrigatório, ok? Ele é obrigatório. Por quê? Porque ele é um documento comprobatório da participação do paciente no atendimento, tá? Aí você escolhe a cor da nota e você, então, adiciona e ela sai aqui. Uma vez feito, você, então, clica em feito ou você pode também clicar na lixeirinha, tá bom? Bom, esse é o central, então, de notas e anotações. É a central, na verdade, de anotações. Bom, aqui no Interconsultas, a gente também tem uma interação muito interessante.
É aquela relação que você, como profissional da Central ONP, atendendo os seus pacientes dentro da plataforma, vai ter uma interação com a Central ONP, que tem sim, há 3 anos, né, há mais de 3 anos que ela vem dentro dessa base, que é seguindo o 4º plano diretor e as necessidades desse 4º plano diretor, apontando, né, as necessidades de organização na saúde. Você vai ter aqui uma correlação com a Central ONP, fiscalizadora, de auditoria, de pareceres dos seus atendimentos em saúde mental, alinhando você às leis da saúde, como terapeuta, como psicanalista e até como psicólogo, tá? Então, é uma forma de interação que só vai agregar você, ok? Porque dentro da Central ONP, nós temos regras de atendimento em saúde que acompanham o ato médico, acompanham os dados levantados do atendimento, que tem uma correlação também epidemiológica de levantamento e também uma análise epidemiológica vinculada, né, que tem que se vincular ao SINAM, por exemplo. Então, a gente tem ali uma série de responsabilidades como projeto para atuar nesses atendimentos. Então, na interconsulta, é aqui o local do chat de comunicação com você, né? A gente escolhe um paciente, escolhendo esse paciente, a gente encaminha esse comunicado. Por exemplo, o paciente que você atende, a gente chama esse paciente no chat, né? A gente escolhe o nome desse paciente e a gente explica e a gente se comunica com você em relação ao seu atendimento. Por exemplo, foi auditado e observado que o paciente não preencheu o TCLE. O TCLE é um documento de saúde obrigatório. Ele deve existir em atendimento, tá? Ele é o termo de consentimento desse paciente para o atendimento e qualquer atendimento em saúde. Então, dentro do projeto, o TCLE é um documento obrigatório. E uma vez ele não preenchido, né, a Central ONP vai então entrar, né, em comunicado, né, através do interconsulta com você dentro da sua, né, plataforma. Se dentro do atendimento o profissional estando na plataforma não cumprir certas regras obrigatórias, ele é então advertido, tá? Mesmo que a plataforma, você tenha a plataforma, é a sua clínica, nós vamos exigir sim certas condições que são obrigatórias na saúde. E isso vai aumentar também o seu entender, o seu escopo, a sua prática em atendimento, tá bom? Bom, além disso, aqui no dashboard, a gente tem a central de pareceres. O que é a central de pareceres? Né? É o nosso setor de perícia em saúde e estratégia multidisciplinar. Aqui no nosso setor, nós temos um checklist de levantamento de análise de parecer daquele determinado paciente. Esse checklist, ele acompanha os nossos setores de gestão autônoma de medicamentos, de análises biofísicas suplementares, de especialidades de distribuição e atendimento clínico e o próprio parecer de saúde de estratégia multidisciplinar. Quando o paciente é cadastrado na Central ONP, né, é cadastrado dentro da plataforma, mesmo sendo seu paciente, da sua dashboard, da plataforma, da Central ONP, que você paga mensalmente,
todo paciente registrado, ele vai pagar uma taxa de adesão. Essa taxa de adesão vai dar o direito de passar pela gestão autônoma de medicamentos e pela especialidade de distribuição e atendimento clínico. Como que isso funciona? O seu paciente entrou na plataforma, automaticamente ele precisa pagar, né, através do seu programa, uma taxa de R$50. Essa taxa, então, é o atendimento que ele vai ter a mais de gestão autônoma de medicamentos, onde vai ser analisado se ele realmente usa medicamentos, quais medicamentos, se tem efeitos colaterais. E esse levantamento ele é importantíssimo para a distribuição para médicos, por exemplo, que nós temos dentro do projeto, porque você vai ter a oportunidade de estar com a nossa parceria médica de mais 11 médicos em telemedicina para cada um de seus pacientes, tá? Só que quando inclui os médicos, a taxa de cada paciente mensal é outro valor, tá bom? Então, você vai estar aumentando o seu formato de atendimento com os seus pacientes. Não quer os médicos? A taxa por paciente de R$50 é obrigatória dentro da plataforma, tá? Por quê? Porque é exatamente o GAN e o EDAC que vai fazer a auditoria e o acompanhamento do seu atendimento em saúde mental, tratando as observações legais de atendimento em saúde mental do seu paciente e agregando valor ao seu atendimento, né? À sua carreira também e ao seu currículo, tá? Bom, então aqui no parecer, nós também do GAN e do EDAC conseguimos identificar, por exemplo, o evento sentinela. O que é um evento sentinela? O paciente entra, preenche a anamnese, preenche o TCLE, preenche o seu contrato, ele é cadastrado na plataforma, paga-se a taxa, a gente faz uma análise de gestão autônoma de medicamentos e percebe na gestão autônoma de medicamentos interações medicamentosas não ideais. A partir dali, pelo setor de distribuição multidisciplinar, é observado um parecer a você que sai aqui na central de pareceres, sai com o grau de risco, como vocês estão vendo, né? E a orientação daquilo que você precisa fazer no atendimento desse paciente, como, por exemplo, distribuí-lo aos médicos, dado um problema de interação medicamentosa. Bom, uma vez colocado o parecer, isso precisa acontecer de forma documental. Você não é obrigado a ter os médicos pela plataforma, porque na lei da saúde nós temos o SUS, por exemplo, mas você dentro da plataforma é obrigada a preencher um formulário assinado explicando o que foi feito com esse paciente. Ele precisa ser, então, incluído no banco de dados do atendimento. Por quê? Porque isso acompanha as leis da saúde e o formato realmente como se atende em saúde, tá? Uma vez não organizando essa documentação, mesmo que você pague a plataforma mensal, que não é um valor caro, você tem o risco de ser advertida e, em última instância, retirada da plataforma, tá bom? Bom, além disso, do setor de perícia, né, e estratégias multidisciplinares em saúde, a gente tem aqui o local do cadastro do paciente. Quando você entra nesse acesso restrito, você vai ter apenas os seus pacientes cadastrados, tá bom? E dentro dessa plataforma você tem que cadastrar ele corretamente, tá? Vamos então dar uma olhadinha o porquê desse cadastro correto. Aqui no agendamento em consulta, uma vez você cadastrando o seu paciente, você vai ter a oportunidade de buscar os agendamentos do seu paciente.
E uma vez buscando esses agendamentos, você vai confirmar ou limpar essa agenda no portal do paciente, porque é lá que ele vai ter, então, a agenda dele toda organizadinha. Ah, e qual é meu atendimento? Vamos supor que você esteja atendendo um paciente e você recebe uma informação de um atendimento a outro, de um outro paciente perguntando as datas do agendamento. Aí você informa ele que basta entrar no portal do paciente, que é o portal dele, que lá tem as datas que ele vai ter os atendimentos e segue então com os seus atendimentos, tá? Bom, mas vamos supor que esse paciente está entrando na plataforma. A gente tem aqui a oportunidade de ir para a admissão e iniciar o cadastro da admissão. Uma vez iniciando o cadastro da admissão, você precisa colocar o nome completo do seu paciente. Vou colocar o meu, tá? Karim, né? O CPF do seu paciente, o telefone WhatsApp. Se esses dados estiverem errados, depois na inter-relação de comunicação com o paciente, o atendimento fica falho, tá? E o e-mail do seu paciente, tá bom? Além disso, a data de nascimento do seu paciente, que é importante em saúde. E você salva e segue, né? O que vai ter aqui, então? Você tem o contrato do WhatsApp. Então, vamos supor, você está admissionando esse paciente. Você vai atender esse paciente, explicar como é o atendimento, que o atendimento inclui, por exemplo, 11 especialidades médicas no atendimento em saúde mental, né, dentro da sua clínica, junto à plataforma. E uma vez cadastrando esse paciente, porque ele admite que quer, né, entrar no atendimento em saúde com você, então, cadastrando, você vai ter a oportunidade de encaminhar na hora da conversa com ele o link do contrato, né, do seu atendimento, tá? Esse link do contrato do seu atendimento. Então, esse link, ele vai para diretamente o paciente. Olha que bonitinho. Olá, Karim, porque foi eu mesma me cadastrei. Para darmos continuidade ao seu processo admissional, né, o preenchimento do seu contrato digital através do link abaixo. Segue, solicitamos o preenchimento. Aí basta clicar aqui, ele preenche esse documento e esse documento entra dentro do banco de dados, tá? Vindo aí, de alguma forma, da sua clínica, ok? Bom, aí você dando o contrato inicial preenchido, você agora vai enviar os links da anamnese e do preenchimento obrigatório do TCLE na admissão desse paciente, tá? Ele precisa preencher e faturar esse paciente. Uma vez faturado, ele colocado dentro, né, da plataforma, é faturado, então, para você o valor de R$50 desse paciente, tá? Dentro do seu programa de atendimento. Bom, então, esse paciente, vamos supor, ele foi deferido, né? Ele preencheu toda, porque aqui, ó, na verdade, ó, eu tenho toda a documentação aqui preenchida, o contrato, por isso que tá em azulzinho, tá vendo? Então, ele foi deferido, ele passou dessa fase, foi faturado, você iniciou o atendimento, você vai vir em consultas, tá? Aqui em consultas, e vai fazer, então, o agendamento desse paciente, tá? E aonde está o agendamento do paciente? Aqui em novo agendamento. Aí você vai cadastrar esse paciente de forma automatizada no seu atendimento. Por exemplo, você tem 4 atendimentos em saúde, uma vez semanal, dentro de uma data ali confirmada com o seu paciente. Você então vai agendar dentro,
né, da plataforma de forma automatizada e pronto, está tudo ok. Ou você tem, junto a isso também, que marcar o GAN, que é obrigatório, você marca aliado ali com uma data com o seu paciente e já faz, né, esse preenchimento aqui com a profissional da liderança terapêutica do nosso projeto, que é a psicanalista Ana Paula Vieira, que hoje, ela já está há 2 anos conosco no projeto, ela hoje também aplica os pareceres, né, dentro de todas as leis e de todo o rigor da proposta da plataforma. Vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho dessa jornada da Ana Paula no projeto. O projeto, ele inicia em 2023, em 2022, final de 2022. Na primeira etapa do projeto ONP, nós temos, então, nós abrimos a porta para voluntários, né? Profissionais formados, terapeutas e psicanalistas voluntários. Naquela época, nós tivemos 15 voluntários dentro do projeto, praticando ali atendimentos em saúde mental. E atendendo os nossos pacientes. Foi um momento ímpar, porque ali nós começamos a perceber problemas de atendimento em saúde mental de alguns dos voluntários. Vou dar um exemplo. Um médico regional do CAPS, psiquiatra, ele veio até o projeto e ele perguntou o que estava acontecendo, que a paciente, ela, tendo ali ideação suicida, ela cometeu um suicídio, né? Na verdade, ela cometeu uma tentativa de suicídio, ela não se suicidou de fato. Bom, quando ele me manda essa carta, eu encaminho para ele regionalmente também um parecer, observando que nós tentamos constantemente entrar em contato com a equipe regional em relação a essa paciente sem sucesso, tá? Então, isso é o que acontece nos bastidores, tá bom? Mas, quando nós emitimos esse parecer de todos e levantamos todos os atendimentos dessa paciente, nós percebemos também uma falha de uma das voluntárias em informar a Central ONP, né, o projeto, de que estava havendo ali já indícios dessa paciente e relatos em mostrar essa possibilidade da tentativa. E foi então aí que nós fechamos imediatamente todas as portas, né? Porque também nós tivemos outras dificuldades inacreditáveis, acredite ou não, de ter que tratar, né, o ego desses profissionais, né? Então, isso é inadmissível quando se trata da saúde, né? Por isso que o profissional tem que fazer supervisão, não só a supervisão clínica, como atendimento em saúde mental para poder atuar na área, tá? Não só para resolver a si mesmo, né? Como também para resolver o seu posicionamento como profissional, tá? Que eu acho que isso é algo que tem que ser realmente também visto nessa condição. Dada a experiência. Então, nós fechamos a porta em razão dessas questões e mais à frente no projeto, nós abrimos, onde a Ana Paula entra, uma nova proposta. Essa nova proposta foi de inserir profissionais que dentro de um valor, né, onde esse valor pago ao projeto, né, e um valor alto, né, mensal, mas um valor justo para o que o projeto ofertou. Esse profissional, além da supervisão clínica, ele teria, e ele teve, né, todas as orientações devidas de como se construir de forma autônoma
o mesmo projeto e o mesmo sistema do projeto em saúde mental e online. Então, nós demos quais são as ferramentas que nós usamos, como que nós usamos, como que pesquisamos em inteligência artificial. Nós demos pacientes do projeto, pagando esse profissional no atendimento desses pacientes. Então, esse valor mensal, ele não era tão suntuoso, porque o profissional tinha o retorno, por mínimo que seja, da metade desse valor mensal, por exemplo. Criamos reuniões, nós criamos sistemas para que esses profissionais ficassem como liderança em setores do projeto, né? E foi assim por 1 ano e meio. Mas, dentro do atendimento, nós percebemos, né, nesse contexto, também diversas dificuldades, por assim dizer, no próprio formato da estrutura e da proposta, né? E dentro desse processo, a gente começou também a verificar qual profissional, de fato, né, entraria no projeto, seria admitido para o projeto. E nós tivemos aí um vencedor, que hoje está na liderança terapêutica geral do projeto e também emitindo pareceres, fiscalizando e fazendo auditorias, tá? Que são super importantes para o atendimento em saúde e também para o médico, ok? Que é a Ana Paula Vieira, a psicanalista Ana Paula Vieira. Bom, mas de qualquer forma, isso não impede você de estar conosco futuramente no projeto, mesmo porque hoje nós temos aqui no setor ABS uma responsabilidade epidemiológica. Quando nós puxamos o paciente, por exemplo, eu vou trazer para explicar, a gente faz no setor de análises biofísicas suplementares, a gente faz toda uma análise complexa desse paciente dentro de um checklist. E principalmente pacientes que precisam realmente fazer uma análise metabólica dado a condição de saúde mental. Como, por exemplo, um estudo de caso que nós temos, um paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Esse paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele apresenta no comportamento dele um déficit, tá, cognitivo, conforme a análise neuropsicanalítica, tá? E das funções executivas. Ele tem uma dificuldade, ele pensa, ele tem o pensamento, mas uma dificuldade enorme em se expressar. E quando ele tem a dificuldade de se expressar, isso retorna para ele como algo que ele tem que não está funcionando muito bem, tratando agora a autoestima dele. Bom, dado então a análise GAN e o entendimento que ele tem a cardiomiopatia hipertrófica, ele foi distribuído aos médicos, né? Foi solicitado, e agora é uma prática do setor ABS dentro do projeto, toda a documentação de hemograma dele, né? Foi analisado todos os documentos e exames dele, né? E junto a isso, mapeado o metabolismo e observado a ele que esse déficit cognitivo do comportamento dele nada mais é do que o resultado de uma hipóxia dada a cardiomiopatia hipertrófica. Ou seja, a falta de ar, né, de oxigenação para o cérebro, que falha alguns sistemas de sinais cerebrais. E que ele não tem realmente nenhum problema em saúde mental. Quando então ele toma consciência disso, dentro do setor ABS, nós percebemos aqui, ó, no checklist, por exemplo, da evolução, aqui, ó, notas sobre a evolução do paciente, que esse paciente em saúde mental, ele teve uma melhoria ali do comportamento dessas expressões, tratando essas questões do déficit, né, observado e de forma qualitativa, de até 65%, né? E observando que
não é um problema em saúde mental, mas que realmente a cardiomiopatia hipertrófica traz essas questões. Isso, epidemiologicamente, é muito importante como dados para a saúde como um todo. Então, o projeto, ele também levanta esse material, né, que é importantíssimo e que vai, sim, agregar valor até aos atendimentos médicos. Ele é complementar às futuras análises médicas, porque ele ajuda nessa condição. E dada a nova lei NR1, né, nós também estamos aqui organizando os nossos atendimentos para empresas. Só que essa nova lei da NR1 para empresas não é atendimento individual de paciente, mas sim coletivo. Mas talvez um ou outro vai precisar de um atendimento individual. E por isso que dentro do portal, nós estamos aqui no portal do terapeuta, tá? Nós vamos dar a oportunidade do profissional de crescer dentro do projeto, tá? Na verdade, aqui nos cursos ONP, vocês vão ter cursos gratuitos para poder entender, ser certificados e passar, sim, por provas rigorosas para poder subir de categoria dentro do projeto, atendendo os seus pacientes. Aí, se você subir de categoria, você pode também atender os pacientes do projeto, tá? Essa, então, é a proposta inicial dessa nova etapa do projeto. Bom, além disso, nós temos, então, e olha que bonitinho, aqui o setor ABS, nós trabalhamos, porque ele tem relação com a condição acadêmica em biomedicina. Nós temos aqui o scanner da biofísica, né? Que a gente também analisa o tecido-alvo, a gente analisa o tipo de suplemento, né? E se aquele suplemento ele vai ser realmente complementar àquele paciente, por exemplo, o nosso paciente de cardiomiopatia hipertrófica, a gente pode sugerir de forma ortomolecular, né, junto ao tratamento dele com o médico, um suplemento, mas a gente só pode sugerir esse suplemento a partir do momento que o médico, né, concluir diversas condições ali no tratamento e, uma vez sugerindo, o médico deferir se aquela sugestão de fato pode acontecer, tá? Então, tem muitas etapas, muitas hierarquias para, de fato, tratar esse paciente de forma mais intrínseca. Ai, mas isso é da saúde mental? Total da saúde mental. E vou explicar por quê. Porque, por exemplo, o magnésio treonato, ele é um suplemento que ele trata de forma direta um relaxamento, né? É um relaxamento do sistema nervoso, né? E pessoas ansiosas que usam determinadas medicações podem ser suplementadas com magnésio treonato. Adolescentes que a gente tem com uma tendência à anorexia vai precisar de, por exemplo, de certos suplementos como o Oxbili, né, para a reconstrução, né, e para o fortalecimento da construção das membranas celulares para poder, né, fazer com que o cérebro ele atue de forma efetiva e uma série de coisas, tá bom? Ok? Então, sim, tem muito a ver com a saúde mental, tá? Mas tudo muito bem dirigido, bem organizado. Ok, além disso, o profissional vai ter um local dos prontuários dentro da sua categoria. Vamos escolher aqui um paciente e, uma vez escolhido, tá aqui, ó, já entra no perito sênior. E agora eu vou apresentar para você a importância da inteligência artificial que dentro da plataforma, com os seus atendimentos, você vai ter também. Na hora do atendimento, dentro da plataforma, você é obrigado a preencher o prontuário de atendimento do seu paciente. Se ele for dado como inexistente dentro da plataforma, e se ele também for observado como um prontuário que é entregue uma semana depois, ok? Sendo que a obrigatoriedade é entregar até, né, em 24 horas, e nós vamos diminuir esse tempo. Por quê? Porque se o paciente tem ideação suicida, né, e comete um suicídio nesse período, isso é um problema, tá? Isso precisa ser observado, identificado, registrado e tudo mais como protetivo para você no seu atendimento, tá? Então, uma vez você preenchendo o prontuário, você vai precisar do nome, do telefone, do CPF,
do nascimento e do e-mail desse profissional. Então, aonde que está esses dados? É só buscar na inteligência artificial aqui, que ela busca dentro do banco de dados e ela traz todos os dados do seu paciente aqui. O nome, né? O CPF e tudo mais. Mas eu vou pedir para ela me dar numa lista. Então, eu vou falar assim, ó, me dê apenas nome, WhatsApp, e-mail, CPF e data de nascimento. E ela, então, vai trazer sobre esse paciente. Uma outra condição, ó, que bonitinho, ó, trouxe tudo aqui, ó. Aí é só eu colar e colocar no prontuário, que é obrigatório entrar esses dados no formulário. Se o prontuário não estiver preenchido corretamente, o profissional é advertido, tá? Bom, então, além disso, eu posso perguntar sobre o emocional ou sobre o último atendimento que foi debatido. Esse último atendimento é o que você escreveu no prontuário de entrega do seu paciente e dando aí maior dinâmica e qualidade de atendimento no seu processo de atendimento com o seu paciente em saúde mental, tá? Bom, aqui você também tem a oportunidade de preencher o não comparecimento do seu paciente e tem a oportunidade de escrever notas de atendimento aqui sobre o seu paciente, tá? Você pode colocar notas ou mesmo abrir a central de anotações para falar alguma coisa durante o atendimento, lembrar alguma coisa que você tem que fazer com esse paciente. Então, está extremamente prático em atendimento online, porque é tudo isso que realmente nós precisamos durante o atendimento em telemedicina do paciente, tá? Entender esse paciente, por exemplo, tem exames ou entregou exames, né? Entender esse paciente durante o atendimento para ver se eu tenho que cobrar os exames. Ó, você não entregou os exames, vamos entregar os exames, né? Então, assim, há registros de anamnese suplementares, né? Há aqui as doenças, que é esteatose não alcoólica, tá? Vem de nervoso, viu, gente? Tá? Então tá bem legal, tá muito bem organizado. E você, além da inteligência artificial do prontuário, você também tem a busca inteligente aqui, né? Que tá bem interessante, que é uma busca inteligente mais central do seu paciente, aqui na central de inteligência artificial da sua plataforma. Então, aqui você seleciona o paciente e você pergunta do paciente. Se caso você não estiver atendendo e quer saber mais do paciente, ou estudar mais o seu paciente, entender o que está acontecendo com o seu paciente, você pode, então, junto à inteligência artificial, que vai buscar todos os seus dados registrados de prontuário, especificamente daquele paciente, no banco de dados, estudar e melhorar o entendimento da evolução desse paciente, tá? E também aqui alguns centros de comandos de lei de saúde, caso você tenha alguma dúvida sobre atendimentos que acompanham as leis da saúde dentro da sua categoria de saúde, de atendimento em saúde na saúde. E aqui as notas e consultas. Bom, gente, eu busquei apresentar a plataforma o mais detalhado possível. Claro que tem muito mais dentro da plataforma e nessa interação profissional. Espero que você goste. O valor da plataforma cabe no bolso. É só R$ 199,99 mensais. Tá? Lembrando que para cada paciente registrado, somente R$ 50 por paciente durante a estadia dele de atendimento na sua clínica, tá? Ah, mas eu tenho que dar os 50? Sim, tem que pagar por paciente R$ 50, porque nós seguimos as leis da saúde e dentro desse investimento que você vai fazer, você vai entender muito mais o que é realmente atender em saúde e a sua postura como profissional
dentro desse atendimento complexo que envolve especialidades médicas. E se eu quiser colocar os médicos? Sim, você vai poder colocar os médicos. Lembrando que os médicos é uma parceria de mais de 2 anos e meio com o projeto, tá? E uma vez você querendo, né, que o seu paciente participe dessa telemedicina, que eu acho que é de excelência dentro do projeto, o valor, ele muda, ele deixa de ser R$50 por paciente e passa a ser R$120 apenas por paciente. Mas é muito. Não, não é muito, porque o seu paciente vai ter psiquiatra e neurologista sem custos adicionais, além de médico 24 horas, nutricionista, além de clínico geral 24 horas, nutricionista e um atendimento extremamente amplo que vai dar a você, na relação com o seu paciente, uma condição de atendimento com tanta qualidade que vai fazer com que o seu paciente indique outros pacientes para você. Além de você estar assegurada no atendimento conosco, né? Entendendo essas leis da saúde e muito mais. Espero, então, que você tenha gostado. Tem dúvidas? Quer entender melhor? Quer fazer parte desse universo? Venha! Fale comigo pelo 19 98607 9252 ou entre no meu Instagram, procure se comunicar comigo por lá no @KarinMozena. Tá aqui, ó, tá? Até mais, então. Vamos juntos mudar a sociedade de uma forma positiva.